Pedro Henrique. Então, eu fui líder do projeto Cidadania Fiscal. Apresentei, dividi a turma para ficar mais fácil, como detetive e pesquisador. Eu fui detetive e eu tenho muitas coisas para falar. Bom, primeiro, a gente detetive, a gente organizou em espaços escolares para organizar, fazer o nosso gráfico sobre danificado, parcialmente danificado ou conservado. Então, eu dividi o nosso grupo, ambos tiraram a foto, a gente separou, e também eu fiz o gráfico e meu grupo fez o relatório. E eu não tenho muita coisa para falar sobre o projeto, mas eu aprendi que é importante valorizar o espaço escolar, pois vem dos nossos bolsos, né? Bolsos dos nossos pais. Então, para mim isso é importante, pois destruir algo que não é seu é errado. Então, acho que é isso. Enquanto líder, você sentiu que seu grupo colaborou bem? O grupo em geral, meu grupo foi ótimo, a gente teve bastante comunicação e não teve nenhuma falha. E do projeto, posso falar? Certo. Mais alguma pergunta? Só isso por conta do tempo, certo? Até a próxima. Certo. Obrigado, viu? Na opinião geral sobre o meu grupo, tivemos uma boa comunicação, um bom desenvolvimento ao todo e fizemos pesquisas, etc. Vou pedir para Ezequiel falar umas palavrinhas, porque ele me ajudou bastante no desenvolvimento das planilhas, gráficos e etc. Bom, a princípio, sobre a questão do vandalismo na escola, nós temos como principal ponto a questão da violência escolar, que é um dos casos mais problemáticos quando se trata da escola, que são os casos de violência. Pode ser verbal, pode ser sexual, pode ser violência física. Qualquer tipo de violência se encaixa no ato de vandalismo quando se está falando na questão da escola. E também existe o ato de vandalismo na questão de pichação, coisas do tipo, na depredação do ambiente público que é a nossa escola. E voltando justamente ao primeiro projeto do Messias, nós temos um tópico muito importante sobre a questão do espaço público. Que, basicamente falando, o espaço público, ele não é grátis, ele é nosso, é algo que é pago por nós através dos nossos impostos. Então nós não podemos simplesmente chegar lá e acabar com o espaço público no geral. E o nosso trabalho foi muito baseado a isso, sobre a questão das violências, sobre a questão dos casos de pichação nas escolas. E os nossos gráficos falam muito sobre isso, sobre casos de violências que não têm o controle da gestão, casos de violência sexuais no geral, casos de violências que incluem justamente a questão do bullying, do capacitismo no geral, e também casos de bullying casos de violência que encaixam tudo no geral. O vandalismo é algo... Quando você vai fazer um artigo acadêmico, você precisa seguir regras. E essas regras são as normas da BNT. Quando você vai ter capa, contracapa, folha de roxo, vai ser várias páginas e vão ser vários critérios e regras que vocês vão ter que seguir. Tudo bem que vocês são primeiro ano, erros acontecem, mas é bastante importante que vocês sempre façam o trabalho nas normas da BNT. Podem vincular isso a todo o trabalho de vocês. Fiquem na cabeça de vocês. Arquivo de texto, normas da BNT. A não ser que vocês perguntem para o professor Manuel, o professor Renato, de que, professor, vai ser necessário usar as normas da BNT? Ele dizer que não, tudo bem. Mas se ele disser, claro que vocês vão ter que usar, sim. Nós no terceiro ano somos bastante cobrados, porque a gente já está no nível mais avançado. Não estou falando de conhecimento, mas de academicamente falando. A gente já é cobrado mais, cada vez mais. Então, são coisas que os professores eles não mais falam para a gente. Então, é muito importante vocês saberem que quando vocês forem fazer um artigo, é tudo formatado nas normas da BNT, certo? Próximo. Esse documento foi pedido na ABNT? Quê? Esse documento foi pedido na ABNT? Não, porque, esse PDF foi mais um PDF padrão que eu usei para levantamento de dados, para nós utilizarmos para poder fazer a planilha. No caso, vocês não receberam nenhum modelo para ser feito?
Não. Foi criado do zero. Esse modelo foi criado do zero por mim, inclusive, e foi algo que... tiramos as fotos, ele fez o gráfico, o Eric não está no momento, não sei porquê, não sei se ele está doente, ajudou. Tirou a metade das fotos, eu tirei a outra metade. Bom, achei importante porque percebemos que não podemos reforçar a ideia que não é para danificar o patrimônio público, porque prejudica nós mesmos quanto a escola, né? Eu acho que é isso. Somos do Cidadania Fiscal. Meu grupo é formado por mim, Gabriel, e João Vitor e Eric, que não está aqui nesse momento. O nosso grupo tirou fotos das coisas danificadas, parcialmente danificadas e conservadas. Eric e João Vitor ficaram responsáveis por tirar a foto. Eu categorizei, fiz o gráfico e também fiz o relatório. Nós percebemos nessas fotos que tiramos que tem muita coisa danificada. Isso não é nem por conta das coisas naturais, por causa da chuva, é mais por conta dos alunos que danificam e quebram as coisas da escola, como o banheiro que está muito danificado. É isso, obrigado. O grupo foi os detetives. Meu grupo é composto por Maria Clara e Ohana. Bom, a gente ficou responsável por fazer um relatório. A gente tirou 50 fotos sobre os itens danificados, parcialmente danificados ou conservados da escola. Eu fiquei com a parte de tirar uma parte das fotos e também fazer a análise crítica. Maria Clara ficou responsável por fazer o gráfico e analisar o relatório todo. E Johanna ficou responsável por fazer proposta de soluções. Boa tarde. Sobre o relatório, na verdade a gente fez juntas, né? Opinando sobre tudo e tal. E eu também fiquei responsável por identificar as fotos. Então, eu analisei, eu vi se estava conservado, se estava parcialmente danificado ou se estava danificado. E o gráfico, a gente usou o auxílio da IA, colocamos as informações lá e ele deu um modelo, né? E na base desse modelo a gente fez o gráfico. E nesse trabalho, eu acredito que todos da equipe saíram muito bem, cada um ajudou com a sua parte e não teve nenhum problema sobre cooperação de equipe. Nesse trabalho também a gente aprendeu, né, na verdade, que os impostos eles são muito importantes para manter a manutenção da escola e que a depredação do patrimônio público ele é gerado muitas vezes na escola com os alunos de forma muito generalizada. Então, o trabalho ajudou muita gente a pensar sobre isso, para valorizar mais o nosso patrimônio público e com isso a gente montou esse relatório no trabalho. Obrigada. Pode passar. Bom, eu sou do grupo Detetives, meu grupo foi composto por Augusto Felipe e Caio Luiz. Bom, eu fiz o gráfico, fiz o relatório, tirei algumas fotos, meu amigo também tirou algumas fotos, ele me ajudou a escrever algumas partes do relatório. Eu aprendi com esse trabalho que não adianta a escola cuidar do ambiente escolar e os alunos acabarem não preservando ele. Eu acho que é isso. Como foi o trabalho em grupo de vocês? Todo mundo ajudou? Nosso trabalho, ele me ajudou muito. Ele me deu suporte. De que forma ele ajudou? O que ele fez que ajudou? Ele tirou algumas fotos, quando eu estava em dúvida para fazer alguma parte do texto, ele me ajudava nisso. E também ele me deu uma ajudinha nessa parte aqui. Da separação. Só nós dois. Carlos, vou falar de novo que o Bianca, uma aluna nova na escola, ela pegou o projeto no final e a dupla dela é Camila e Rayane e ela não veio. Ela veio para a escola, mas não está aqui. E ela não justificou nada. E outra coisa, ontem Bianca estava me mandando mensagem que eu sou líder, ela me falou que fez tudo sozinha praticamente. Ela fez o vídeo, a planilha, o gráfico, ela fez tudo sozinha e Camila não ajudou em nada. E Bianca é nova, mas mesmo assim, ao decorrer do projeto, faltando um dia para acabar, ela fez praticamente tudo sozinha. E é isso que eu tenho para falar com ela.
A minha parte do trabalho, eu sou pesquisadora e eu estava vendo os slides e tudo que eu e Camilo nós tínhamos que fazer era fazer uma planilha. Eu fiz a planilha ontem sozinha, com todas as informações que eu consegui coletar, coloquei tudo na planilha, salvei no Drive e enviei. Aí depois a gente tinha que montar gráficos. Os gráficos eu coloquei no vídeo, peguei, fiz 2 vídeos sozinha. Família, ela só ajudou na parte da gravação. Tanto que no slide das instruções estava dizendo assim, a gente tinha que gravar 2 vídeos e ela disse assim, no mínimo 2 minutos. Aí eu falei, não, tá certo, a gente vai fazer. Aí a gente gravou umas partes, só que ela veio me dizer isso muito em cima da hora. Porque eu entrei aqui terça-feira da semana retrasada, uma coisa assim. Ou foi passada, não estou muito bem lembrada. Aí ela veio me falar isso sexta-feira. Então a gente ainda teve que gravar alguns vídeos sexta-feira, só que a gente só gravou takes meus. Aí quando foi ontem, eu falei, Camille, a gente separou assim, dos 2 vídeos. Um, eu vou falar sobre a importância de a gente dar mais valor às pautas sobre o vandalismo, sobre falar sobre isso. E o outro, você apresenta os gráficos. A gente dividiu assim, um vídeo meu e um vídeo seu. Nisso, acabou que eu tive que fazer os 2 vídeos sozinhos, porque ela só gravou 3 takes, cada um com 20 segundos, ou até menos, 17, alguma coisa por aí. Então, eu tive que dar os meus pulos ontem sozinha de noite, porque ela não se comprometeu tanto em gravar os vídeos. E eu tive que gravar áudio, eu tive que gravar pelo celular dela. Poucos vídeos que eu ainda consegui resgatar de uns takes que eu tive que pedir pra ela gravar. Porque, assim, eu realmente fiz tudo que for apresentado, tudo que o professor olhar do nosso trabalho, foi tudo eu que fiz sozinha. Tanto que ela me mandou uma mensagem de agradecimento ontem por ter me deixado na mão. E eu falei, não, tá tudo bem, pelo menos a gente entregou, porque, né, não tinha no muito pra auditório, fazer, tá mas ocupado. a minha parte eu fiz. Não poder ir para hora do lanche, enfim. Mas o que vocês têm que saber é que os grupos que ficaram faltando, vocês vão dar continuidade em outro momento. Mas vale ressaltar que não vai ser com todos os monitores, vai ser somente com os monitores de vocês. Ou seja, VA, terceiro bem das armas, no caso, vai corrigir o trabalho de vocês e a gente vai fazer a correção do bebê. Ou seja, eu, Clara, Amy, vamos fazer somente do bebê. Esse foi o único momento que vocês vão realmente ter aqui todos os monitores reunidos. Caso vocês queiram falar alguma coisa com algum monitor, vocês podem entrar em contato com a gente através dos nossos celulares ou até mesmo aqui no horário escolar. A gente está aqui para ajudar vocês. E, novamente, tudo que a gente observou aqui durante essas pequenas apresentações que foram bem enroladas, bem demoradas, a gente espera que haja melhoria. E vocês devem procurar a gente. Ressalto esse ponto. Se vocês não procuram, a gente não ajuda. E a gente não tem como passar pano para quem não faz nada. Certo? Todos liberados.